Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral Santo Antônio para esta celebração, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV que transmitem esta celebração dominical. Hoje o tema da Palavra de Deus, da Sagrada Liturgia, é o cuidado que Deus tem para com os seus filhos, ou seja, para com cada um de nós. No meio do deserto, em uma situação de extrema precariedade, o povo hebreu, tomado por grave incredulidade, que revelava a falta de confiança na providência de Deus, no cuidado de Deus, este povo experimenta uma intervenção direta de Deus em seu favor. Este fato está narrado na primeira leitura deste domingo do livro do Êxodo. Uma intervenção divina que não tem a finalidade de condenar o povo, de castigar o povo, mas, ao contrário, a intenção de Deus é de confortá-los, de responder às suas necessidades imediatas daquele momento, que era a fome. Deus responde às reclamações do povo que foram dirigidas a Moisés, e Moisés leva estas reclamações até Deus. Moisés é o intermediário, e a ação de Deus se dá através dele fazer descer do céu o maná. É o nome do alimento. A palavra maná tem a origem judaica e quer dizer o que é isto. Então ficou o nome do alimento, porque o povo se viu a situação de que aparecia pela manhã cedo uma espécie de grão que depois eles podiam moer, fazer uma farinha, e desta farinha fazer o pão. E eles se perguntavam: o que é isso? E daí ficou este nome conhecido do maná. E também, junto com o maná, porque o povo também reclamava da falta de carne, Deus mandou as codornizes, estas aves. Através deste alimento, Nosso Senhor mostra ao seu povo a eficácia da sua providência, do seu cuidado. O cuidado para com aquele povo que Deus tinha tirado do Egito, já tinha tirado de forma extraordinária, e Deus continuou a cuidar do seu povo também de forma extraordinária. A primeira leitura, ela nos traz como mensagem para o nosso dia a dia que Deus nunca abandona os seus filhos. E é exatamente nas horas mais difíceis, sofridas da nossa vida, que nós podemos contar sempre com a presença do Senhor, com um reconforto, com manifestações do seu cuidado, do seu amor por cada um de nós. Penso que nós muitas vezes já experimentamos isto. Sabemos que no meio muitas vezes do sofrimento, da tristeza, quando nós elevamos o nosso coração, a nossa alma a Deus, nosso Senhor derrama sobre nós este bálsamo do seu amor, do seu cuidado por cada um de nós. Depois, a segunda leitura deste domingo é uma continuação do texto da semana passada. É o tema da busca da unidade entre os cristãos, entre os irmãos que têm a mesma fé. Nós não podemos ser desunidos, não podemos ser individualistas. O convite no texto de hoje do apóstolo São Paulo é aquele de vivermos a vida cristã a partir de um conhecimento de Cristo. O que São Paulo entende por isto, por conhecimento? Hoje, quando nós falamos de conhecer alguma coisa, nós temos sempre, em geral, uma intenção de um conhecimento intelectual. Para nós conhecer alguma coisa significa abarcar com a nossa inteligência aquela realidade
e nós compreendemos a realidade, mas sempre de forma intelectual. Para o apóstolo São Paulo, conhecer a Cristo não é isto, ou não é só isto, mas o conhecimento significa a união com Cristo. Um conhecimento que leva à comunhão de vida. Para São Paulo, quem conhece a Cristo, quem conhece a graça de Cristo, une-se amorosamente a Ele. É este o conhecimento de que o apóstolo fala na segunda leitura. Também no trecho de hoje nós encontramos um tema clássico em São Paulo, ou seja, que o apóstolo usa muitas vezes. É aquela antítese, ou seja, os opostos que se expressam nos termos homem velho e homem novo. São Paulo diz que nós devemos viver como homem novo. O que São Paulo quer dizer com isso? O que ele entende por homem velho, homem novo? Naturalmente que São Paulo não se refere à idade. Não é o tempo de vida que faz alguém ser um homem velho. É possível ser jovem, ter poucos anos de vida e ser um homem velho. Da mesma forma como é possível ter muitos anos de vida e ser uma pessoa renovada, um homem renovado. Para São Paulo, viver como homem novo quer dizer viver segundo o Espírito de Deus. Significa aquele que é capaz, na sua vida, de não se deixar aprisionar pelo pecado. Aquele que sempre reage buscando a Deus para viver a vida nova dos filhos de Deus. Colocar-se à disposição de Deus para uma contínua e crescente renovação interior. E esta renovação interior tem como finalidade a justiça. A justiça para São Paulo significa viver de forma digna, de filhos de Deus, ser santos. É isso que o apóstolo se refere. Nós muitas vezes temos muitas dificuldades para entender a santidade cristã, porque muitas vezes nós confundimos a santidade com uma atitude de desligamento do mundo. Muitos santos da história da igreja foram homens e mulheres que se desligaram do mundo, que foram viver afastados do mundo, o mundo entendido como lugar do pecado. Então a fuga, vamos dizer assim, do mundo era uma virtude. Viver a vida religiosa afastado do mundo. A igreja tem no seu catálogo dos santos os eremitas, que viviam sozinhos no meio do deserto, se penitenciando pelo mundo. Claro que a vida religiosa hoje, mesmo aquelas contemplativas ou contemplativas que vivem dentro dos mosteiros, dos conventos, muitas vezes encerrados, fechados ali dentro, não são prisioneiros porque estão lá por liberdade. Mas essas pessoas também estão inseridas no mundo, porque rezam pelo mundo. Mas a nós, que somos cristãos correntes, cristãos que devem viver o dia a dia na família, no trabalho, o que significa para nós ser santos? A santidade está em viver a vida nova de Cristo cada dia, renovando em nós este amor a Deus que se expressa no nosso comprometimento para melhorar a nossa família, para ter no nosso trabalho um ambiente de responsabilidade, de generosidade, de competência. O cristão hoje que quer ser santo e que quer viver unido a Cristo, tem que entender que o lugar da sua santidade é o mundo, são as realidades leigas onde nós estamos, na realidade que Deus nos colocou. O povo hebreu estava no deserto, numa realidade de sofrimento, e não foi capaz de entender a mensagem de Deus, que era a mensagem de confiança.
Nós estamos no meio do deserto do mundo e, iluminados, inspirados pelas palavras do apóstolo São Paulo, somos chamados a viver esta santidade no meio das realidades normais. Queridos irmãos, o que São Paulo nos diz, em resumo, é que o cristianismo não é uma veste exterior, nem uma vida que se vive de dividendos do passado. Muitos cristãos ainda usam eu fui batizado, eu fiz a primeira comunhão, meu pai ajudou na construção da igreja, minha família sempre ajudou a igreja. Isso é importante, naturalmente que é importante para se ter orgulho, mas a vida cristã não pode se fundamentar nisso, nos dividendos que os outros conseguiram no passado. Hoje somos nós que somos chamados a viver o dia a dia buscando esta santidade de vida. A vida em Cristo, segundo o apóstolo São Paulo, é uma realidade que nos transforma hoje para o dia a dia de um cristão. Deixar-se renovar pelo Espírito, e é o Espírito de Deus quem vai nos transformar em novas criaturas. Depois ouvimos o Evangelho que foi proclamado pelo diácono na Sagrada Liturgia. O Evangelho também nos mostra, está ligado à primeira leitura, a dificuldade de compreensão daquelas multidões em relação à pessoa de Jesus. Viam os sinais que Jesus fazia, nós chamamos de milagres, mas Jesus não era um milagreiro. Jesus não era um mágico que ficava demonstrando os seus poderes, ou de ilusão das pessoas, ou até mesmo os seus poderes espirituais. Todos os milagres de Jesus tinham um sentido de salvação, e procuravam trazer uma mensagem de vida e de salvação para aquelas pessoas. Eles não entendem isso, ficam presos no sinal. Como Jesus diz: vocês me procuram porque eu multipliquei os pães, porque vocês querem mais pão. Mas vocês devem pedir a Deus o pão que nunca termina, que nunca acaba, o pão que dá sentido à vida. E no final do Evangelho, do trecho de hoje, Nosso Senhor diz: eu sou o pão da vida, eu sou o alimento que conduz para a vida eterna. É este alimento que nós devemos buscar na nossa vida. As pessoas que acompanhavam Jesus ficavam presas a estes sinais externos, porque estes sinais saciam ou resolvem as suas necessidades materiais. Mas Nosso Senhor tem uma outra intenção. Quer que eles compreendam na direção da fé estes sinais, e que possam entender quem é Jesus. Por isso, Nosso Senhor ainda hoje continua a nos convidar a superar uma visão materialista da vida e da fé, e que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa alma para a mensagem que Ele nos traz e para a pessoa que Ele é. A exigência de Jesus é grande. Muitos não entendem, muitos continuam hoje, até porque o campo é fértil e a oferta de pseudos milagres é grande. Muita gente continua a buscar na religião solução para problemas materiais, só isso. Não são capazes de entender que a fé em Jesus, ela nos leva também a acolher a sua pessoa, a sua mensagem, o que Ele nos ensina. Adquirir a capacidade de ver nos sinais milagrosos de Jesus a ação salvadora de Deus, também em relação a nós. Queridos irmãos, esta vida, eu penso que nós já aprendemos isso, ela é bem mais do que o pão material. Nós todos somos chamados a viver a comunhão com Deus, já aqui neste mundo, e a comunhão com Jesus, pão da vida, que nos alimenta
neste difícil caminhar. O tempo da nossa vida, sem dúvida, é história humana. Nós temos nossas necessidades, nossas carências, e fazemos bem de pedir a ajuda de Deus quando precisamos das coisas. Mas a nossa história é também história de Deus, um Deus que se faz presente na nossa vida, um Deus que, através desses sinais, que é, por exemplo, a Eucaristia, o pão da vida eterna, que é, por exemplo, o perdão dos pecados da confissão, tudo isso serve para que nós possamos nos unir mais a Jesus, possamos estar mais unidos a Jesus. E é isso que nós devemos buscar no nosso dia a dia, é a mensagem da palavra de Deus neste domingo. Agradeçamos a Deus a sua palavra e peçamos também no dia de hoje, como celebramos o dia do Padre, pelos nossos sacerdotes que anunciam a palavra de Deus, que levam a palavra de Deus às pessoas, para que, acompanhados com a nossa oração, acompanhados com o nosso carinho, com o nosso amor, eles possam continuar esta missão tão bela. E também peçamos a Deus. Eu ainda na sexta-feira pedia aos responsáveis do folheto litúrgico da diocese, que fazem esses folhetinhos da missa que nós usamos, que eles nunca deixassem de colocar no final da oração dos fiéis a oração pelas vocações, porque nós precisamos continuar pedindo muito a Deus que nos dê santos sacerdotes, bons padres, que cuidem da nossa vida, que nos ajudem a chegar até o céu.